paz do Senhor, pessoal. Deus abençoe a todos nós, no nome de Jesus. Começando mais um EBD, Lições Bíblicas. E hoje a nossa nona lição. Lição de número 9, a Igreja de Cristo e o sustento missionário. Meus irmãos, nós estamos, certo, numa revista, essa daqui, olha, a Igreja de Cristo, ou melhor, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Então veja só, uma revista missiológica, evangelizadora. O tema central dessa revista é isso, é evangelismos e missões. Um conteúdo para pessoas que almeja a obra missionária, que almeja a obra evangelizadora, que ama e deseja almas, resgatá-las para o Senhor Jesus. Então essa revista é de extrema importância. Estamos na nossa nona lição e o tema é a Igreja e o sustento missionário. Nós iremos falar, o tamanho desse investimento e que investimento é esse que a Igreja tem que investir na obra missionária, ok? E quais são, nós já entendemos em algumas aulas passadas, investimentos como orações, como jejum por essa obra, intercessões por essa obra, mas também é necessário um investimento financeiro para poder manter a obra missionária. Porque, afinal de contas, como todos já sabemos, infelizmente, nada nesse mundo hoje em dia, ou pouca coisa, podemos falar que é de graça, né? Tudo, os missionários precisam de carro, precisam de alimento, precisam de transporte, e isso tudo é custeado, tá certo? A igreja tem que ser a financiadora dessa obra. O texto áureo diz o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, nesse texto áureo, entendemos que Deus, aquele que doa voluntariamente, com alegria, com desejo, com satisfação, Deus, com todas as suas riquezas celestiais, supre a nossa necessidade, ok? Primeiramente, obviamente, não focando de jeito nenhum na teologia da prosperidade, uma teologia maléfica que veio destruindo muitas igrejas no nosso tempo. Mas entendemos que Deus supre todas as nossas necessidades espirituais, da alma, do espírito, ou melhor, do espírito, da alma e também do corpo. O Senhor nos abençoa, nos dando uma oportunidade de emprego, nos dando cura, libertação, transformação. O nosso Deus pode fazer isso com toda certeza. O nosso foco não é esse, não é riqueza, não é bens materiais, não é prosperidade material. O foco dessa visão missionária e de financiar a obra missionária não é riqueza. Nós estamos financiando, mas não é receber riqueza, não. É ganhar almas. É ser grato a Deus pela riqueza da salvação das almas perdidas. E por isso nós mantemos a obra missionária numa forma de gratidão. Não é numa forma de usurpação, de querer barganhar, de forma nenhuma, ok? A verdade prática, o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos seus doadores. Então aquele que investe na obra missionária, Deus está vendo, está dando crédito a essa pessoa, tá certo? Não que alguém possa dizer, eu tenho crédito com Deus porque eu ajudo os missionários. De forma nenhuma, não é assim, certo? A Bíblia diz que aquele que dá, ainda que um copo de água a um desses pequenos, não ficam sem receber bênção. E aquele que recebe um profeta, no caráter de profeta, recebe galardão de profeta. Então a recompensa vem. A Bíblia diz que aquele que tem fé tem que se aproximar de Deus, crendo que Ele dá bênçãos, que Ele dá o galardão àqueles que o buscam. Ok? Vamos lá. A introdução dessa lição é entender um pouco a respeito da situação financeira da obra missionária no contexto atual, tá certo? No nosso tempo. E nós vamos fazer uma comparação no final da nossa lição da igreja de Corinto e da igreja de Filipos, tá certo? Vamos lá. Primeiro tópico, a igreja de Filipos e o sustento missionário. A igreja de Filipos, temos que entender que a igreja de Filipos, esse nome Filipos, não vem do missionário Felipe, tá certo?
vem ali da herança, do nome ali dos reis romanos, tá certo? Por isso essa cidade se chama de Filipos. Enfim, os filipenses, eles doaram, né? O apóstolo Paulo recebeu, que não era de costume o apóstolo Paulo receber ofertas de pessoas não crentes, tá certo? Não era de costume do apóstolo Paulo. Um bom exemplo, Paulo sabia que para manter a obra missionária era dever da igreja e também do próprio missionário poder trabalhar para se manter, tá certo? Mas ele recebe essa oferta voluntária dos filipenses. Não foram obrigados, não foram pesados para poderem fazer isso, mas voluntariamente, com forma de gratidão a Deus e pelo trabalho do apóstolo, eles mantinham o apóstolo Paulo onde quer que ele estivesse. O apóstolo Paulo, ele também cita na nossa leitura bíblica em classe, que é de Filipenses 4, 10 ao 20, ele cita que ele sabe muito bem o que é ter abundância e o que é ter escassez. Sabe o que é ter muita coisa e o que é não ter nada. O apóstolo Paulo ele fala isso porque quando ele fazia parte do Sinédrio, né, quando perseguia os cristãos, quando era um homem de grande patente social, ele tinha muitas coisas. Então ele sabe o que é ter isso. Mas a partir que ele se torna um seguidor de Jesus, ele começa a passar provações financeiras terríveis. Então ele também sabe o que é escassez. Isso não quer dizer que é de lei, né, todo seguidor de Jesus viver a escassez e os ímpios viverem na riqueza. Não, de forma nenhuma, né? Mas ele diz o que? Olha, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é ter muito, eu sei o que é estar alegre, eu sei o que é chorar, né? Eu sei o que é ser um perseguidor e eu sei o que é ser perseguido. É isso que ele está falando, né? Então ele fala o seguinte, olha, eu sei o que é ter coisas, mas também eu sei o que é ter escassez, né? Então não podemos deixar os nossos missionários sofrer essa escassez de forma nenhuma. Temos que ajudá-lo. Segundo ponto, o privilégio de participar do sustento missionário, né? Então entendemos aqui, veja só, que a igreja local é uma família, e é necessário que eles ajudem principalmente aos irmãos da fé, aqueles que estão juntos e aos missionários que estão no campo. A igreja tem que entender que é um privilégio financiar a obra missionária. Esferas do sustento missionário. Temos que entender que quando o missionário vai ao campo e para financiá-lo, para mantê-lo, é necessário recursos. Por quê? Porque ele precisa de alimento, precisa de escola para os seus filhos, precisa de dentista, de médicos, de consultas médicas, de produtos para higiene pessoal, roupa, mantimento, transporte, condições para manter as igrejas que ele está fundando em tal lugar. Então a igreja precisa entender que esse sustento é em diversas esferas da vida do missionário. Ok? Segundo ponto, segundo tópico. Princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. O primeiro é o custo do sustento financeiro. Temos que entender que a igreja ela tem que calcular, certo? Antes de enviar um missionário ao campo, ela tem que calcular, como em Lucas 14, 28, Jesus fala sobre a estratégia para viver no Evangelho, tem que calcular se o missionário vai poder viver bem lá. A igreja não pode lançar o missionário no campo e não ver se tem condições de mantê-lo. Não é isso? Tudo deve ser feito com muita clareza e correção, ok? O missionário tem que ser fiel no seu trabalho, certo? E a igreja tem que ser fiel no sustento do missionário, tá certo? Não pode ser um missionário, ele não pode ser um usurpador, ele não pode ser um salteador, receber da igreja e não fazer o seu trabalho, tá certo? E a igreja não pode desprezá-lo, ele fazer o seu trabalho e a igreja não mantê-lo. Não pode ser assim, tá certo? Segundo ponto, princípios básicos do sustento missionário. Há muitas coisas, né, no sustento missionário. Por exemplo, o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência da necessidade da obra missionária no campo. Então, esse sustento tem que entender que não só o salário mensal do missionário, mas ele irá precisar de coisas lá no campo para manter a obra, né? E precisamos ajudá-los, né? Tem que ser algo responsável, constante. Tem que ser o que mais? Tem que ser um trabalho voluntário da igreja, não pode ser como se fosse uma obrigação, é voluntário, é por amor que a igreja sustenta os missionários, tá certo? E ajudá-lo em todas as áreas. Terceiro ponto,
um apoio fiel e permanente. Os filipenses, eles receberam um elogio pela sua fidelidade e constância em ajudar Paulo. Paulo, quando estava em Filipos, eles ajudavam ele. Quando ele saiu para o campo, eles continuaram ajudando o apóstolo Paulo. Tá certo? Por meio de quê? Por meio de orações, de envio de obreiros, também de envio de material, de dinheiro para ajudar o apóstolo Paulo. E não era fácil naquele tempo um missionário receber uma oferta. Tinha que ir no bolso de alguém, na carteira de alguém, na bolsa de alguém, enfrentar salteadores, estradas, vales, montanhas para poder levar esse sustento missionário. E hoje em dia não, irmãos. Hoje em dia nós podemos fazer um Pix, podemos fazer uma transação bancária e ajudar os missionários no campo, tá certo? E terceiro e último tópico, aprendendo a investir na obra missionária. Entendemos que, aqui está a comparação que falei no início, a igreja de Filipos, eles são claramente elogiados pelo amor à ajuda missionária. Já a igreja de Corinto, eles tinham dons espirituais, conheciam da palavra de Deus, mas não eram sensíveis ao amor pelo próximo. Viviam em confusão, em divisões dentro de si, e por isso não tinha sensibilidade pela obra missionária. A igreja ela não pode só estar focada. Eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que conhecer a Bíblia, eu tenho que ter todos os dons espirituais e esquecer do amor. O amor pelas almas perdidas. A Bíblia se resume em salvação, em reconciliação, em conhecimento de Deus para o homem cativo ser liberto. A Bíblia, os dons, é utilizado para a edificação daqueles que foram recebidos da igreja, perdoados, fazem parte da igreja e agora estão num tratamento para chegar até o céu, firmado no amor. Então a igreja de Corintos tinha conhecimento, tinha dons, mas não tinha o amor. A igreja de Filipos é um bom exemplo, tinha amor, tinha dons, tinha caridade, tinha palavra, tinha conhecimento de Deus e por isso foram grandemente elogiados pelo apóstolo Paulo. Segundo ponto, tendo consciência do nosso dever. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos juntando os tesouros no céu. Temos que entender que o nosso dever é ajudar a obra missionária e assim a nossa recompensa é juntar tesouros no céu. Terceiro e último ponto, pessoas financiando a obra divina. Quando nós financiamos a obra missionária, estamos fazendo parte da Mission Day, da missão de Deus, que é salvar os homens perdidos, reconciliar consigo mesmo o mundo. E a igreja tem o dever de ir, orar, contribuir para essas obras missionárias. Ok? A obra de Deus, como diz o missionário Hudson Taylor, o missionário inglês que foi para a China, ele falou o seguinte: a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta dos recursos de Deus. Então, quando a obra de Deus ela é feita pela vontade de Deus, Deus dá todos os recursos necessários. E a igreja está lá para ser esse meio dos recursos chegarem até os missionários. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Essa é mais uma EBD, Lições Bíblicas. E te espero na nossa 10ª lição, uma lição maravilhosa também. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e nos ajudar para que essa obra cresça e alcance ainda muitos milhares de pessoas. Deus abençoe, no nome de Jesus, a cada um de nós. Deus abençoe.